Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências da Escola Padre Enemias. Então, nós já estudamos ontem, na aula passada, né, sobre a classificação, taxonomia dos seres vivos, né? E aí hoje nós daremos continuidade à classificação dos seres vivos e eles estão em constante mudança. Vamos entender isso, certo? Então vamos fazer aqui uma breve leitura. Até o início da década de 60, a maioria dos cientistas dividia os seres vivos em dois grandes reinos, o animal e o reino vegetal. Agrupar todos os seres vivos apenas nessas duas categorias era bastante lógico, afinal, as diferenças entre animais e plantas pareciam bem evidentes. Com o avanço da tecnologia, pôde-se observar e descobrir características mais específicas dos seres vivos. Com o auxílio do microscópio óptico, por exemplo, foi possível verificar a existência de micro-organismos. E aí foi quando veio, como assim? Como é que esse micro-organismo vai ser classificado? Né? E aí veio as discussões e a necessidade de maiores estudos, certo? Com certas descobertas, os taxonomistas começaram a sentir a necessidade de criar novas categorias. Algumas delas são intermediárias às propostas de Linneu. Entre uma ordem e uma classe, por exemplo, podem ser propostas subclasses. Outras categorias podem ser mais abrangentes, como o caso do domínio, categoria que agrupam alguns reinos. São 3 os domínios conhecidos. Então vamos aqui, olha só. Então nós temos 3. Elas estão falando basicamente daqueles seres invisível ao olho nu, certo? Então o domínio da bactéria, né? Inclui as bactérias, seres procariontes, algumas das quais serão estudadas no capítulo 11. Pronto. E aí, quando nós chegarmos nesse capítulo, eu vou me deter mais a explicar sobre o que é procariontes e sobre um pouco mais sobre bactérias, ok? Domínio da árquea, que é a arca-árquea, inclui outros organismos procariontes, como são chamados de metanogênicos. Vivem em ambientes ricos em gás metano. Os halófilos vivem em ambientes ricos em sal e alguns termófilos vivem em ambientes com alta temperatura por volta de 100 graus Celsius. Então também é uma bactéria, certo? Então são as variações de bactérias. Então tem aquelas que sobrevivem apenas em ambientes ricos em metano, outras ricos em sal, outras em altas temperaturas, ok? Domínios da eucária. Inclui todos os seres eucariontes. As mudanças provocadas pelos novos critérios adotados para a classificação dos seres vivos fazem com que a categoria reino passasse por algumas alterações. É provável que, com novas descobertas científicas, outras modificações comecem. Então, pronto. Por que precisa haver essas outras modificações? Já além do que Linneu já fez, né? Tá lá bonitinho, mas precisa passar por algumas mudanças, porque foram descobertos seres não visíveis, né, ao olho nu. Precisava de um microscópio. E aí, como é que esses seres iam ficar sendo conhecidos? Animal, mas eles são procariontes, né? Ou vegetal, vegetal eles também não são. E aí, pode ser que surja, né, uma nova categoria, tá certo? Os reinos, olha só, pronto, tá aqui, ó, domínio. Então, se tem o domínio, aí vai ter que saber identificar se é bactéria, árquea ou eucária. Então, esse domínio aqui é para indicar que não faz parte de todos aqueles que nós já vimos anteriormente, tá certo? Então, os reinos mais estudados pertencem a 2 domínios,
que é o reino Animalia, que são as eucárias, que essas eucárias aqui abrange o reino animal, planta, protista e fungi. E a bactéria, que é o reino eucária, né, as eucabactérias, são esses os reinos que vamos estudar nessa coleção, certo? Vamos iniciar hoje apenas com o reino Animalia, né, nosso reino animal. Vamos só ver aqui, né, alguns exemplos. São eucariontes. O que é eucariontes, professoras? Eucariontes, gente, é que o núcleo celular está delimitado por uma carioteca. Eu sei que é algo assim meio estranho para vocês, mas uma célula, ela possui o seu núcleo. E esse núcleo, se ele estiver delimitado, estiver organizadinho, né, vamos imaginar aqui que ele está parecendo uma gema de ovo, bem identificado. Então, eles são eucariontes, tá? Então, o reino animal são eucariontes, são multicelulares, porque nós possuímos muitas células, trilhões e trilhões de células, certo? Não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento. Vamos lá, não somos capazes, professor? Claro que eu sou. Eu trabalho, eu planto milho, eu planto feijão, é meu alimento, né? Isso, não somos capazes, está relacionado à fotossíntese, né? Nós plantamos, nós colhemos, mas nós não produzimos, assim como as plantas, ela não precisa plantar e elas se alimentam, certo? Então, é nesse sentido que os animais não produzem os seus alimentos, né? Então, ele depende de outros seres vivos para a sua alimentação, ou seja, nós somos heterótrofos, certo? Então, nós somos eucariontes, multicelulares, heterotróficos, né? Porque nós precisamos de outros seres, tá certo? Exemplo: esponjas, polvo, aranha, peixe, aves. Então, é assim, enorme, é uma categoria muito grande dos animais, certo? Vamos aqui. Pronto. Esse daqui é a nossa aula de hoje, tá certo, gente? Então, nós estudamos sobre como surgiu, por que estamos falando desse domínio, né? Já temos ali já tínhamos uma taxonomia formada, mas na década de 60 nós descobrimos outros, né? Que são os domínios, que foram divididos em 3. E agora esse esquemazinho vai ser o quê? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. E vimos sobre o reino Animalia, certo? Na próxima aula nós daremos continuidade com o reino vegetal, ok, gente? Tenham todos uma excelente aula. A atividade no grupo, não esqueça de dar uma devolutiva, ok, gente? Boa sorte!